ter em depósito, transportar ou trazer consigo, não tem usar, para consumo pessoal, drogas sem autorização legal ou regulamentar. Então, o que a lei incrimina é a detenção para uso futuro. Se não é mais para ser crime, que o Congresso Nacional revogue o crime. Agora, você sabia que alguém pode estar com 0,3 gramas de maconha para praticar tráfico? Primeiro, eu queria ouvir aqui a mesa, para depois a gente ler esse texto. Meu querido Diego, o traficante está com um pacauzinho pequeno de maconha na porta de um colégio. Ele não é usuário, ele já foi condenado por tráfico, ele já cumpriu pena por tráfico, ele está solto em razão do tráfico, ele está parado ali no colégio, ele não consegue explicar por que ele está parado na porta do colégio, e ele está com 0,3 gramas de maconha com ele, porque ele vai entregar uma encomenda para um aluno, para um adolescente que está na porta do colégio. Aí ele é preso em flagrante. Não posso, porque diante da pequena quantidade, presume-se que não há crime. Porque o Supremo Tribunal Federal, abstratamente, está descriminalizando todas as condutas, seja de traficante, seja de consumo pessoal, porque pela quantidade já não é crime. Diego. Exatamente, professor. Esse é um dos mais graves efeitos colaterais dessa decisão. Como você bem colocou, é uma invasão de competência do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo, a quem caberia definir, diante de um debate lá nas comissões temáticas, na Comissão de Constituição e Justiça, se realmente existe a necessidade de descriminalizar o uso da maconha e também de outras drogas. Agora, é muito interessante ver que essa decisão partiu do Zanin. Eu não adotei a sua linha ponderada, professor. Zanin é bom, cara, estou te falando. Eu nunca duvidei do saber jurídico do Cristiano Zanin. Nós somos advogados, conhecemos o trabalho do Zanin, sabemos que ele de fato é um grande jurista, mas de fato a questão de ser o advogado pessoal do ex-presidente, na minha opinião, maculou a indicação. Mas enfim, já foi empossado, já é ministro, não é mais o advogado Zanin, hoje é o magistrado Zanin. E, bom, pelo menos está se mostrando, ao contrário do que muitos pensavam, um conservador. Poxa, não só essa decisão, o Zanin também há algum tempo se pronunciou sobre a homotransfobia e também não adotou o posicionamento que a base progressista do presidente Lula esperava. Também votou contra a criminalização da homotransfobia como ela foi feita. Então, Zanin dá todos os sinais de que não vai ouvir os anseios políticos do grupo do presidente que o indicou. E isso é um alívio, né? Porque nós temos lá um ministro do Supremo Tribunal Federal a quem cabe fazer justiça e não fazer política. Então, Nelsinho, será que o Zanin também é adepto do lema nem direita, nem esquerda, só direito? Eu acredito que sim, porque a gente não tem histórico do Zanin, Capês, como um militante político. Não tem. Ele foi advogado do Lula e foi advogado, ou seja, exerceu a sua profissão. Curiosamente, antes dele advogado, ser... né, Koba? Pois é, advogado, exato. Antes mesmo de advogar para o atual presidente Lula na área criminal, ele já era um reconhecidíssimo advogado no âmbito do direito empresarial. Então é alguém que é afeto à profissão da advocacia, ao direito, e nunca foi um militante político, nunca concorreu a cargo nenhum por nenhum tipo de partido. Ele foi sempre alguém da área do direito. E aí eu quero completar, Diego, que ele tem se mostrado hoje, curiosamente, um dos mais conservadores ministros do STF. A questão da descriminalização é um único voto, por enquanto, dos 6 votos que tivemos, que está contra a descriminalização do crime de porte de drogas para uso pessoal. Ele também foi contra a equiparação da homofobia ao crime de injúria racial, aquilo que o Capês falava de interpretação extensiva no direito penal, de criação de crime por analogia, foi contra. Ele também foi contra a aplicação do princípio da insignificância para os furtos de até R$100. Para aqueles que gostam de relativizar a importância de um pequeno furto, o Zanin foi contra, não aplica insignificância. Ou seja, ladrão que rouba, que furta, aliás, até R$100, tem que responder pelo crime sim, não tem essa de passar pano para pequenos furtos. Ou seja, hoje o Zanin, advogado do Lula, tão criticado, é um dos mais conservadores e até agora, pelo menos nos seus votos, um excelente ministro do STF. Por isso que lá atrás eu também defendi. Deve ter virado bolsonarista na rodinha. O Nicole, agora... Eu defendi a sua indicação. Eu não vou entrar no mérito aqui dos processos contra o Lula, não vou falar do mérito, tá?
vamos falar dos aspectos externos. O Zanin lutou contra o que ele considerava um abuso de autoridade e uma falta de oportunidade do presidente Lula ter um julgamento imparcial. Ele lutou por isso. Você acha que isso pode influenciá-lo no momento de se colocar numa posição de maior garantia, menos punitivista, ou com tanta prisão que estamos vendo aí saindo à torta à direita de tudo quanto é gente? Só o tempo vai dizer, né, quais são as posições do Zanin, né? Mas ontem mesmo eu vi várias piadas nas redes sociais dizendo que o Zanin desagradou tanto a esquerda que hoje a esquerda tem medo que ele reabra o caso do triplex. Enfim, tamanha as decisões conservadoras. Vou fazer igual o Joaquim Barbosa. Mas, voltando ao tema central, né, à medida que o STF começa a legislar, o que é péssimo, isso é fruto de um efeito cascata, né? E que efeito é esse? É um Congresso que pouco discute essas pautas, assim como a questão da LGBTQI-fobia, né, atrelada à questão do racismo, como você bem apontou aqui, deveria ter uma legislação específica. Isso demonstra uma coisa importante também, né? Como o nosso legislativo ele está preso às pautas que vêm do governo, né? Seja qual for o governo, e o que os deputados e senadores mais pretendem aprovar são orçamentos que beneficiem obras ou políticas que atraiam a atenção desses políticos dentro dos seus municípios ou regiões. Então, de fato, não há o menor interesse do parlamento em discutir temas tão importantes. E, claro, é a partir do parlamento que a gente deve discutir. Mas discutir o que se já foi discutido? Mas mesmo uma reformulação. Né? Por quê? Porque, de fato, né, uma questão que a gente até já debateu aqui, por exemplo, a Alemanha, na semana passada, reviu esse caso. Né, mas os Estados Unidos, vários estados também reviram e viram que o caos na saúde pública que se tornou aquele país. E a gente está falando dos Estados Unidos. E nós, aqui no Brasil, não temos uma saúde da Alemanha. Como fica esse caso? Então, mas o Biden, por exemplo, no início do ano... Ele... Abra a tela que deu debate. Vamos dividir a tela. Mas essa é uma questão estadual e não federal. Lá. Então, mas o Biden fez um decreto que liberou um monte de gente. Descriminaliza ou não descriminaliza? Libera geral ou não libera geral? Então, libera parcial ou libera parcial? A tendência internacional, Capês, é justamente em rever, principalmente nos países que liberaram a utilização das drogas, em rever esse tipo de decisão. Tanto que saiu neste ano um relatório da ONU mostrando o fracasso das políticas de liberalização das drogas em vários países, especialmente também a maconha, porque se coloca a maconha como sendo inofensiva, como se estivesse tudo bem e mais, ainda lançam a narrativa de que acabaria com o crime organizado, com o financiamento do crime. Isto é irreal, só vai fazer surgir novos mercados paralelos. Portanto, o que se viu hoje daqueles países que já liberaram, basicamente que não acabou o crime organizado, não acabou o tráfico de drogas, mais do que isso, foi sofisticado de várias formas possíveis. E, além disso, um impacto, assim, gigantesco na saúde pública. Ora, nós precisamos, e aliás, o fato do próprio Congresso não querer trazer essas questões que você está falando, já é uma decisão. E uma decisão que eu posso falar, aliás, com dados internacionais, uma decisão acertada. Nós precisamos colocar prioridades no nosso país, porque tem gente passando fome, tem gente que não consegue comer, tem gente que não tem acesso à saúde, tem gente que não tem acesso à educação. Portanto, isso não é prioridade para o nosso país. Você que está acompanhando aqui o Linha de Frente, vai entrando no chat. Você acha que concorda com a Daniela Alves? Você acha que deve descriminalizar a maconha? O Supremo Tribunal Federal pode descriminalizar pequena quantidade de maconha? Pequena quantidade não é crime? Nicole? Bom, a questão é que isso é um problema de saúde pública, né? Eu acho que não deveria haver uma criminalização do uso. Você acha que é saúde pública ou segurança pública? Os dois. Eu diria que é mais saúde. O governo precisa fazer políticas de conscientização. Agora, não faz sentido, de fato, penalizar alguém que consome, né? Ou alguém que esteja portando droga. Mas está comprando de quem? Mas o consumo da droga já não era crime. Mas é por isso nem que... precisava o enfim, STF, mas mesmo que a pessoa esteja carregando, eu não vejo sentido nisso nenhum. Né? Enfim, mas o que me parece, né? A Holanda, né? Em Amsterdã... Ô, Nicolas, só pode falar o seguinte, quem está portando hoje na legislação, quem está portando droga com a finalidade de consumir e é pego, eu não estou nem falando se é 0,3 gramas, se ele está portando qualquer droga para consumir e é preso, olha só o que pode acontecer com ele. Atenção, espectador. Olha a primeira pena que pode ser. O juiz adverte ele sobre os efeitos das drogas. Pô, meu, não faz isso para tua saúde. Segunda pena.
prestação de serviço à comunidade por 5 meses. Aí um pouco mais. E segundo, frequentar um curso em que vão dizer para ele que a droga faz mal. Só. Não tem pena de prisão, não tem nada. Não tem, é só isso que tem de pena. Então, veja bem, na prática, o legislador ele não descriminalizou, mas ele despenalizou, não tem pena privativa de liberdade. Pô, agora, nem isso, agora vai dizer que não é nada? Exato. Ao dizer que não é nada, eu repito, ao dizer que a gente tem que classificar como tráfico ou porte para consumo pela quantidade, sabe o que nós estamos fazendo? Multiplicando o número de microtraficantes. Exatamente. As organizações criminosas vão contratar milhares de microtraficantes com pequenas quantidades de maconha distribuindo por aqui. Também conhecidos como aviãozinhos. Com aviãozinho. Vocês não concordam com isso, gente? Claro, Enfim, eu vejo de outra forma, né? Porque se a gente acabar com a proibição do consumo especificamente da maconha, isso poderia criar oportunidade de negócios nas periferias. Isso é falacioso, né? Esse argumento. Olha só, só o argumento dele. Peraí. Vamos lá. O argumento dele é oportunidade de negócios nas periferias. Primeiro que... E mais do que isso. Por quê? Porque vão surgir produtos paralelos e a partir disso as pessoas com mais baixa renda vão ser exploradas. Basicamente é isso, gente. Dani, as pessoas você está muito nervosa, Dani. Claro. Ele quer falar. Porque lá na Holanda, nós vivemos na Holanda, gente, tá tudo bem, é igualzinho lá na Alemanha. Isso acontece no Uruguai, no Chile, que são países... Não, mas você já viu os dados com relação no Uruguai? Já viu os dados? Eu não sei se você já viu. Não é crime. A questão do tráfico que aumentou no Uruguai, a questão da saúde pública também, que teve o seu impacto. Então, são coisas assim. A esquerda normalmente floreia esse tipo de situação, mas o que nós temos quando a aprovação e a liberalização das drogas para a juventude, isso é normal. E a partir disso, nós temos o quê? Um aumento exponencial de pessoas utilizando as drogas. Concordo. Isso é fato, isso tem Eu quero dados. ouvir o Nicolas porque eu também tenho... Vamos lá. O Nicolas vai falar porque ele vai tomar um pau do Diego daqui. Dono de bar que vende cerveja, uísque, não é traficante. Dono de tabacaria não é traficante. Não. Tabaco e bebida alcoólica são tão prejudiciais quanto a maconha. Então vamos liberar mais uma para ficar tudo bem, gente. Segundo ponto, né? Seria uma oportunidade de negócio porque você gera emprego, você cria restaurantes do entorno, as pessoas fumam e tem larica e vão ter vontade. Então as pessoas vão começar a se alimentar ali nas favelas. O traficante se torna um comerciante. Não, isso é e você, de fato, dinamiza isso não existe. o processo econômico. Esse argumento, Nicolas, de que isso cria oportunidade, de que você vai, inclusive... Projeto para transformar o traficante em comerciante. Você concorda? Você vai enfraquecer o tráfico, nada disso é real. Exato. Porque nós já temos esse exemplo no Brasil, com o tabaco. Você acha que a lei não deve considerar o traficante um empresário? De forma alguma, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Mas eu tenho... Quando nós vamos tributar, hipertributar o tabaco fazer propaganda contrária na própria embalagem, você não teve uma diminuição dos fumantes. Não por esse motivo. Nós temos, sim, uma gradativa diminuição dos consumidores de cigarro, mas por outras políticas públicas. Mas em relação a isso, você aumentou o mercado do cigarro contrabandeado. Exatamente. Porque o pobre não vai ter condição de comprar a maconha embalada, super tributada. Exatamente. Mas vão ser explorados. Vamos lá, vamos ouvir o Nicolas, porque tem Deltan Dallagnol investigado daqui a pouco. Então vamos ver o Nicolas, porque você falou uma coisa... Eu quero falar também. E o Nelsinho, pronto, porque o Nicolas falou uma coisa que me preocupou. Você falou que a esquerda não está gostando do Zanin porque ele está... Muito conservador. Muito conservador. Já é então, bolsonarista na Austrália. Eu quero ouvir você rapidamente, o Nelson, porque depois tem Deltan Dallagnol investigado, mas agora são 15 horas e 1 minuto. Repita. 15 horas e 1 minuto. Então, mas em relação à venda da maconha, caso fosse legalizada, ela precisa ser restrita à venda dentro das favelas. Você dinamiza, urbaniza, muda cuidado com o que você está falando. O cenário. Isso aconteceu em Amsterdã, onde tinha bocas, criaram-se coffee shops, você dinamiza a economia, os restaurantes, vem turistas. Você está comparando a realidade da periferia brasileira. Você está estereotipando muito maconheiro, Nicolas, eu acho. A questão é a seguinte. Projeto de inovação. Pessoal, vai participando no chat aí. Você é a favor da discriminação? Está colocando a questão de venda de maconha focada apenas em favela e comparando com Amsterdã.
Amsterdã. Gente, isso não faz sentido nenhum, é só exploração do pobre. Na verdade é isso, porque quem defende a descriminalização, na verdade, só quer ali comprar o seu brownie de maconha para comer em paz, mas não pensa na repercussão social que isso vai ter. E agora, atenção, quem está nos acompanhando e tiver condições de opinar, o Nicola entende o seguinte, que com a descriminalização acaba todo o mercado ilícito em torno das drogas, diminui a corrupção policial, o traficante ele passa a recolher tributos, tira aquele caráter criminoso que existe por trás. Daniela Alves, o Diego Tavares, e dizem que isso é um absurdo e que vai explodir a criminalidade de vez num país já completamente dominado, em guerra civil pelo crime. Eu queria ouvir o Nelson Kobayashi, me chutou aqui na canela, caiu até a água. Fala, Nelson. Pois é, eu só acho o seguinte, esse argumento trazido pelo Nicola é um argumento muito presente, tem muita gente que faz coro a esse argumento. Não faz média, já vai a favor ou contra? Não, eu só acho que... Eu acho só que o seguinte, esse debate, infelizmente, a gente não tem nesse atual momento de descriminalização por via do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, se vocês puderem ver o que diz o presidente do Senado, o presidente do Congresso sobre isso, inclusive, ele faz comparações de países outros que descriminalizaram por meio da política e associado a políticas públicas de conscientização e tudo mais, que ainda estão em teste, vamos dizer assim. Mas do jeito que está sendo hoje no nosso cenário brasileiro, só com uma descriminalização do uso, isso é perigosíssimo. E só para complementar, perigosíssimo por quê? Porque, Diego, a gente está só fazendo o seguinte, a partir de agora não é mais crime. E com erros jurídicos, inclusive. Erros jurídicos importantes. Essa questão, primeiro, do STF dizer que é inconstitucional, mas só para maconha já é atécnico. Porque o STF, como órgão, corte constitucional, deve dizer se o artigo de lei, no caso da lei de drogas, é constitucional ou é inconstitucional. Não tem como ser constitucional só para um tipo de droga ou inconstitucional só para outro tipo, só para o caso de maconha, como tem sido a maioria dos votos até agora. Outra questão, mostra que os nossos ministros, Capês, eles faltaram às aulas de direito penal, direito processual penal, inclusive, justamente porque eles estão colocando... Não precisa falar assim também. Não, de verdade. Também é verdade. Também não precisa falar assim. Então, não sou eu que estou falando, procure lá no Lattes de cada um dos ministros quais deles atuaram no direito criminal. A gente tem no nosso sistema jurídico penal a conduta, o verbo como aquele que determina qual é o crime. Eu vi um debate nesse julgamento, os ministros falando, nós precisamos ter elementos objetivos que possam distinguir o que é uso e o que é tráfico. E eles estão indo para onde, Capês? Para a quantidade das drogas. É claro que tem um argumento muito sedutor que fala, aquele de baixa renda tem uma média de quantidade menor, o que tem nível superior tem na média das condenações uma quantidade superior, então tem uma questão de discriminação, mas não é essa a melhor técnica. Se você estiver vendendo 1 grama de maconha, você é traficante. Bom, se você estiver portando 1 quilo de maconha... Vamos fazer o seguinte, para encerrar esse bloco. Você vai encerrar falando... Eu queria que você colocasse na tela um trecho da lei que está no meu livro. Mas eu queria que você lesse porque talvez coincida com exatamente o que você está falando. Daí eu não enxergo. Você pode... Posso. Então, tá aí, ó. Posso. A quantidade da droga... Vamos lá. A quantidade da droga é um fator importante, mas não exclusivo para a comprovação da finalidade de uso. Opa, de novo, olha, presta atenção. Você precisa saber o que está sendo decidido e o que está na lei. É um fator importante, mas não exclusivo, para a comprovação da finalidade de uso, devendo ser levadas em consideração todas as circunstâncias previstas no artigo 28, parágrafo 2º. Não é só a quantidade que tem que ser levada em conta para saber se é tráfico? Todas as circunstâncias. Assim, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza... Da droga. Então, vamos lá. O juiz está atendendo à natureza da droga. Eu estou com 0,3 grama de ácido lisérgico. Opa, é um bocado de ácido que você está levando aí. Então, sabe, que droga que ele está portando? O que mais? A natureza e a quantidade da substância apreendida. Combinada com a natureza. O que mais? Ao local e as condições em que se desenvolveu a ação. O cara está parado na porta de uma escola, não tem por que fazer, não sai de lá,
tá parado com droga, com pequena quantidade de droga com ele. O que ele tá fazendo lá? Diferente dele estar no quarto dele. Exatamente, o local, muito bem colocado. O que mais? As circunstâncias sociais e pessoais. O cara já tem passagem por tráfico, já cumpriu pena, tá parado na porta da escola. É a quantidade que vai determinar? Bem como a conduta. E aqui é importante, né? A conduta, porque é o verbo da lei. A conduta e aos antecedentes do agente. Ou seja, é isso, né? É isso aí, gente. Nossa, Então, que livro bom, de quem que é? esse aqui é um livrinho nosso aqui. Muito bem. Olha, vamos prosseguir. Peraí. Livro de quem, Capês? Ah, então, bota. Me dá uma colher de chá, vai. Dá uma colher de chá, pronto. Mas tem As crianças estão precisando lá em casa. Última questão,